Alô, estamos no ar mais uma vez. O programa Pulando a Cerca, que não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como a vida. Um pequeno programa, uma grande bandeira. Hoje, dia 28 de junho de 2013. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiance, médico. Vamos começar logo a entrevista histórica nesse programa. Vamos a discutir, debater o documentário Senhor Consciência com o Dr. Modesto da Silveira. Esse documentário histórico parece que foi ontem, mas se repete hoje. Então, vamos chamar o nosso produtor, o jornalista Jorge Pessando, que vai pular a cerca. Pessando, pula a cerca. Pulou. Estou aqui. Vamos chamar agora o estudante, um ótimo estudante de cinema e história, que editou o documentário após 500 horas de programa e fez o documentário em 2 partes. O Antônio Torfino. Senta aqui, pulando a cerca. Antônio Torfino. E não podia deixar de convidar o protagonista principal, que é o doutor Modesto da Silveira, que viveu aquele tempo lá na ditadura, salvou milhares de pessoas e está vivendo hoje a repetição desse processo de justiça, democracia e de, talvez, liberdade. Doutor Modesto da Silveira, pula a cerca! Opa, pular a cerca sem censura é sempre uma gostosura. Isso. Antônio Xará, oi Jorge. É um repentista. Então, vamos começar o debate do Senhor Consciência. Senhor Consciência é a consciência que o Brasil está tendo, ou queria ter. Vamos começar por quem? Pensando. Deixa eu começar tacando lenha na fogueira aqui. É uma honra estar aqui ao lado do senhor Consciência, né? 82 anos de cidadania e muita estrada e muita história para contar. Queria perguntar a ele, essas manifestações que eu acho que começaram em São Paulo, foram espontâneas ou tem alguém articulando isso por trás? Olha, eu penso que são mais do que espontâneas, na medida em que seria quase impossível organizar todas essas passeatas e caminhadas, até porque haveria tanta contradição que não daria para organizar. E você vê, mesmo com as contradições, com as diferenças e até algumas divergências, mas ela está muito boa e muito... Olha, é uma espontaneidade notável, que raramente você pode ver na história do Brasil ou do mundo. Modesto, eu tenho uma opinião semelhante à tua. Eu acho que aconteceu o seguinte: claro que houve uma manipulação daqui, de lá, sempre há, mas o que tornou o brasileiro ir para a rua em grande quantidade. A minha visão é o seguinte: eu já ouvi milhares de vezes isso e falei. Você falou, você viveu, você falou, você viveu, você falou. O seguinte, o brasileiro é acovardado, não só gosta de samba e futebol. Eu falei, eu ouvi, todo mundo falou e ouviu. O brasileiro é acovardado, é bunda mole, só pensa em futebol e samba. E a população foi para a rua internamente nesse sentido. Eu não sou acovardado.
não sou bunda mole, não é só futebol e samba, tem muito mais a acontecer. Então, eu acho que esse foi o motivo principal de tornar a população ir para a rua, com bandeira, cantando, o que quiser. Qualquer coisa ela justa e válida. Mas o sentimento, e a mídia, durante muito tempo, investiu nessa forma terrível. Brasileiro é bunda mole, covarde e só pensa em samba e futebol. E os processos são contra a mídia, contra a alienação. E eu saía na rua, a maioria saiu na rua, porque eu não sou covarde, não sou bunda mole, nem só gosto de samba e futebol. Samba e futebol é legal, não é só isso. Eu não sou um boneco alienado. Isso que tornou as pessoas ir para a rua. Agora, pode ir para lá ou para cá, dependendo do o avanço. Mas essa questão interna, não sou fraco, bunda mole, samba de futebol, me levou para a rua. E eu acho que foi isso que aconteceu com a população. Melhor do que isso, só 2 vezes isso, né? O que me surpreendeu também foi que, observando os meus filhos, eu estou com um filho de 19 anos e uma filha de 13 anos, passam 5, 6 horas, 7 horas nos seus iPods, nos seus computadores, nos seus tablets, falando com os amigos. O que me surpreendeu é que eu pensei que essa juventude, um erro meu de leitura, que essa juventude estava virtual demais. E não tinha mais o bar. Eu sou da geração que ia discutir as coisas no barzinho, na esquina. Né? E fiquei surpreendido em ver essa juventude desligar o tablet, quer dizer, usar esse iPod para se comunicarem, para se organizarem e irem para a rua. Isso foi fantástico. Maravilha. Então, o que levou para a rua é o sentimento interno. Eu sou alienado, só gosto de samba e futebol. O resto não existe. E a mídia obediente investiu nisso, futebol e samba, e deu tudo errado. Então, essa juventude que se representou por todo o país, se comunicou na rua, pelo tablet, pelo computador. Daniel, me permita lembrar uma coisa. Bem, em 68, quando a ditadura já estava muito violenta, houve as caminhadas, as passeatas, chegou a 100 mil no dia de agora. Agora, nesse mesmo dia em que houve essa caminhada de cerca de 1 milhão. É claro que a Rede Globo calculou em 300 mil. Os promotores calcularam em 1,5 milhão a 2 milhões. E se você fizer um cálculo técnico, vai dar cerca de 1 milhão de pessoas no dia em que os garotos de 68 fizeram a de 100 mil, caminhada passeata dos 100 mil. Está num crescendo tão consciente que eu estou surpreso com o seu filho, com minhas filhas e netos, e estou achando que isso promete muito, se não se permitir que os vândalos, os vagabundos, oportunistas, estraguem parte disso. E ontem eu vi, até fui para checar. Você sabe que havia policiais bem comportados ontem, deve ter sido bem orientados, e polícia feminina distribuindo um panfletinho sobre paz. Paz, queremos paz. Gostaria de ter trazido até, mas infelizmente não trouxe. Beleza. O vândalo é uma coisa que acontece por causa da manifestação? Não são os oportunistas. Um vagabundo, um bandido, um ladrão se aproveita da oportunidade ou cria oportunidade num movimento desse. É comum acontecer isso, a gente já tem experiência. Para justamente às vezes até uma procissão religiosa
pode dar oportunidade para o vagabundo furtar a bolsa da moça ou até entrar numa loja descuidadamente, né? Isso é mais ou menos comum, de maneira que a gente tem que ficar vigiando para que isso não aconteça, né? E evitar também que a polícia se apegue a isso e abuse no tratamento da violência. Há aqueles que estão fazendo uma manifestação honesta, correta, pacífica, inteligente e progressista. Então, né? olha só, senhor Consciência, desde o começo da história do Brasil, está representado no documentado pelo doutor Modesto. Vamos dar a palavra agora ao Antônio, que editou e é o mais jovem daqui. Como é que você viu isso no senhor Consciência e agora também? Pô, Daniel, é curioso como muita gente ficou com medo realmente quando começaram as manifestações, começaram a lembrar da época da ditadura. Pô, cuidado, galera, vai com calma aí que pode vir uma ditadura para acalmar os ânimos aí por causa do vandalismo e tal. E tanto é que, tipo, no discurso que a Dilma deu no dia 21, se eu não me engano, na segunda-feira passada, ela teclava toda hora na questão da democracia, né? Pra gente preservar a democracia e tal. Porque realmente, muita gente ficou realmente com medo. Nas redes sociais, quem acompanhava, por exemplo, uma das principais discussões era essa, da ditadura poder voltar, chegar a publicar o edital do Globo de 64, do dia seguinte ao golpe militar, falando, olha a semelhança aí, pessoal, vai com calma. Então, é curioso ver como se repete muita coisa, assim, você vê realmente que existe esse medo ainda, hoje, da ditadura voltar nesses momentos mais de crise nacional, assim, que a população vai para a rua, que tipo, cria revolta. Existe, sim, esse medo ainda da própria população de repente, estar causando uma oportunidade para existir um golpe que acabe com a democracia. O que é realmente muito triste, porque faz com que muita gente deixe de participar e fique em casa por causa desse medo. Muitos debates, para quem acompanha nas redes sociais, vão ver muitos debates relacionados a isso. Mas, agora, sobre o documentário, foi bastante enriquecedor para mim, tanto do ponto de vista técnico de cinema, quanto da questão de história em si, porque é curioso você acompanhar a história do ponto de vista que alguém viveu, que não é só os fatos que a gente vê nos livros. Você vê uma história, você acompanha um dia a dia. Isso é um enriquecimento histórico, na minha opinião, para quem quer se aprofundar num determinado período. Saber ouvir a pessoa que viveu lá, então traz uma nova experiência, um novo olhar histórico do fato. É isso que eu acho interessante. O Antônio, eu acho legal você dar o teu depoimento sobre isso e falou em democracia. Eu acho que esse movimento é um início numa, talvez, outra etapa. A questão da democracia nesse país, eu acho que a primeira degrau, a primeira coisa a ser feita é uma nova relação com o capital internacional que existe. Nós estamos no modelo capitalista. Se não mudar na nossa relação com o modelo internacional capitalista, saúde, educação, pressão, fica embaixo. É a primeira manifestação que a população deve ter Daniel, consciência. parece que você está lendo o que aconteceu até ontem. Você sabe o que você está falando? Havia nos carros de som, havia até uns cartazes falando sobre uma das causas do problema brasileiro e mundial. Dívida externa, isto é, a dívida pública ou saque público é uma coisa tão impressionante que você vê. Tudo que o Brasil gasta estava lá. Eu vi no carro ontem, fizeram isso. O pessoal da dívida externa fez um cartaz que mostrava nitidamente na estatística o seguinte: tudo que o Brasil gasta, saúde, educação, segurança, tudo que ele gasta, somado é tudo 1, 2, 3, 4%. Agora, a dívida externa, que é prioritária, tem que cortar o dinheiro da saúde e educação, mas não pode cortar o dinheiro do credor. E está em 45%, vírgula não sei o quê, só o pagamento da dívida externa, e é o primeiro que vai. Dívida externa
que eles têm medo de auditar, porque quando auditaram do Equador foi aquela vergonha que a gente conhece, a roubalheira, a corrupção, e em todos os níveis internacionais dos banqueiros, nacionais dos políticos dominantes, uma coisa horrorosa. Você parece que está vendo isso então, tudo. Modesto, olha só, então a questão principal da democracia no Brasil é o relacionamento com o capital internacional. E, em sequência, a privatização. O país está todo privatizado, não sobrou quase mais nada. E um país que não tem recurso próprio não consegue avançar. E esse relacionamento com o capital internacional que esmaga esse país, há 100 anos esmaga esse país, cada vez mais a dívida externa e interna sobe cada vez mais, e cada vez mais nós estamos enforcados. Então, a população internamente se pôs contra isso. Se pôs, sim. Reforma política, tá bom. O relacionamento com o capital internacional é tudo. Ou a gente muda, ou vai ser enforcado cada vez mais. E esse é o grande desejo que a população tem. Ainda não sabe tudo. Em 68, quando teve uma manifestação, tinha um palanque com som. Hoje não tem palanque nem som. A reivindicação é total. Tudo pode. E 90% dos casos são mais do que justos. Então, a população tem esse negócio, vou falar de novo, não sou um imbecil, não sou um idiota, não sou um bonamora, não pode manipular a minha cabeça. Estou na rua por isso. Dias antes do início das manifestações, o impostômetro em São Paulo, que acho que é um medidor da Fiesp, dos impostos que nós pagamos, os impostos que todo brasileiro paga, toda a população brasileira, já chegava a 700 bilhões de reais até início de junho. Quer dizer, dias antes das manifestações. Quer dizer, a gente paga muito imposto, todo mundo já sabe disso, e tem pouco retorno. Um país rodoviário como o nosso, você não consegue ir daqui a Brasília sem cair num buraco. Você não vê o trem. Mas, olha, grandes transportes, grandes cargas. Se me permite uma opinião, observe e estudemos juntos para voltar a falar sobre isso. Olha, vê bem, esse 700 bilhões de reais. Bilhões de arrecadação de imposto. Muito bem. Os outros 1 trilhão e 400 mais ou menos, é a parte do leão, do empresário, etc., da lucratividade e da vida do povo brasileiro. Muito bem. Só que esses 700 bilhões de impostômetro que você mencionou, quase todo volta de novo para o empresário através das obras que ele realiza para o Estado ou das obras que ele não realiza e representa apenas corrupção. Os tais 700 bilhões voltam para o bolso da maior parte, para o bolso do grande empresário corrupto. Geralmente volta para eles. Né? É o que você vê aí nos contratos de prefeituras, estados e federais, né? E o que, se nós fôssemos auditar tudo que se faz de empresário com governo, empresário com empresário, nós ficaríamos realmente arrepiados de ver como o ser humano dominante, da política e da economia, sobretudo. Quem domina a economia está dominando a política, inclusive elegendo quem ele quer ou corrompendo quem ele quer. Então, é uma coisa assim assustadora que a rua, quem sabe, retomando o seu direito de o poder tem que ser do povo, o povo tem que mostrar o seu desejo, o seu poder e a correção que abre o caminho da sua felicidade, que é um direito e dever de cada cidadão, a busca da sua felicidade sem perturbar a felicidade dos demais, de ninguém. Modesto, como é que você analisa também essas passeatas
com pouca participação de partidos políticos, do político lá na frente? Olha, eu estou sentindo pouco pelo seguinte, os que tentaram entrar, eles pediram para se afastar, porque, na verdade, o partido político é representativo do político, e o político está em foco de crítica, né? A corrupção, em grande parte, não todos, é claro, há políticos honestos. O Modesto, eu vou fazer uma brincadeira que eu ouvi na passeata. Então, diga. E parece que é verdade. Olha só, o ano que vem, ano de eleição, eu vou votar no Alibaba. O Alibaba só tem 40 ladrões. É fácil de pegar. Mais fácil. 40 ladrões é fácil de pegar. Pegar 400 é mais difícil. São 40. E agora? Usar, no mundo, no Brasil ou no mundo? Usar. Não tem número. Tem uma infinidade de Alibaba. Ao cubo, ao quadrado, ao quinto. Pelo que você diz, eu concordo, está uma espécie da cultura da desonestidade, a cultura da antiética, da violência, da corrupção, etc. Isso não pode, o mundo não pode viver com isso. Todo mundo diz que é religioso, todo mundo diz que obedece à lei. Está sendo pura mentira, porque as religiões, em geral, diz faça ao seu semelhante o que quer que faça com você e vice-versa. Não faça a ele o que você não gosta para você, né? E está ao contrário. Aquilo que é a cultura da evolução humana está barrada pela involução, pela corrupção, pelo e tudo capital. isso que pelo capital, tudo isso que o Antônio andou Falou. levantando e estudando, e o Jorge também. Olha só, nas manifestações, a mídia sempre embolsava a porrada. Nunca humilhando a pessoa. Embolsava o vândalo. Mas esse vândalo, Isso. estou brigando aqui. O vândalo é uma coisa articulada pelo fascismo. Pelo fascismo, que quer a confusão e o poder, exatamente. Se a população não soubesse disso, ia avançar, ia quebrar tudo. Ia ser exatamente a volta ao fascismo. Se houver a volta ao fascismo, todo aparato militar, marinha, exército, o norte, polícia, chega na rua em 1 hora. Quem comanda é exatamente o titular de 64, o Chidote. O Chidote de 64 está atento, quer o poder. Então, a população, com toda a razão, pensou, vai dar uma ditadura militar. Não apostou na violência. Se apostasse na violência, o ditador estava aí. Saía na televisão, no horário, na novela, ó, acabou a zona, acabou o Congresso, acabou o presidente, vamos tomar poder. E esse grupo de 64 e seu filhote estão aí esperando com a boca de jacaré. Mas a população entendeu que não é isso. Não tem a organização, não tem. Mas o partido político, nessa altura, é desprezível. Quem sabe saiba outra organização para conduzir não as massas, esse processo. Esse processo tem que ser conduzido de uma outra forma. Isso começou com o passe livre. Por que não o passe livre para estudante, qualquer pessoa que precisa? O empresário está riquíssimo. Qualquer cidade, aqui, em Niterói, por exemplo, tem uma fila de ônibus, um atrás do outro, vazio. Não é isso? Vazio. É uma fortuna incalculável. Então, o passe livre começou. E, curiosamente, o Brasil precisa ser o passe livre na América Latina. O passe livre na América Latina é o Brasil. O passe livre não é só coisa de ônibus.
é o passe livre para a população, da justiça e do direito. É o direito de ir e vir, dizem que é o direito fundamental do ser humano. Mas se ele não tiver dinheiro suficiente, ele não vai a lugar nenhum. Então, quem tem muito vai a Paris toda hora, até para tomar um bom vinho, como algumas pessoas do Rio de Janeiro e do Brasil fazem com frequência, e tem casa lá. Modesto, então vamos falar o seguinte, passe livre para a população pular a cerca. Claro. Pular a cerca, o passe livre. E tem passe, eu tive passe livre para pular aqui, ó. Exatamente. E a população está conquistando lá a sua cerca lá fora, na rua, e o Antônio está ajudando aí. E é curioso que essa ideia do passe livre foi o próprio PT que desenvolveu, muita gente não sabe. Foi, né? Mas foi o próprio PT antigo, né, que o PT mudou muito Que de lá para cá, fez muita passeata. que desenvolveu essa ideia e mostrou que era viável, sim, ter o passe livre através de impostos, depois que seriam postos no IPTU, e depois pessoas que têm mais de um carro, seria um IPVA um pouco mais caro, e assim conseguiria manter o passe livre para a população, que não teria que pagar esse absurdo que é a passagem hoje em dia. E é curioso que hoje mesmo o próprio PT, né, a Dilma se pronunciou falando que é inviável, existia o passe livre, o Haddad também pronunciou a mesma coisa, e é curioso como muda um partido antes de ser eleito para depois que é eleito. Porque o capital internacional comanda esse país. Pois é. Muda a favor, sempre a favor dele. E não é só isso, os grandes financiadores das campanhas dos políticos são os proprietários, os donos de empresas de ônibus. Em Niterói aqui, o CETRERG, um grande financiador das campanhas. Grandes pensadores, você falou? Financiadores. E por falar em grande financiador... Eu queria até confirmar com vocês um boato, que eu não sei se é boato ou se é verdade. O sogro do Sérgio Cabral é o dono da Pendotiba? Não, Ele é o sogro do Sérgio Cabral? Vale de Eu não empresa sei. de ônibus. Quero saber isso, porque Sim. falam tanto isso, tanto. Vale É o sogro mesmo? Vale de empresa de ônibus. Então é por isso que as vans sumiram da região oceânica. Não. Não tem mais van na região oceânica, por quê? Quando não tem Prestavam essa- serviço e era uma grande concorrência. Não. Antigamente, quando eu me mudei para a região oceânica, uns 20 anos atrás, eu demorava 40 minutos para o meu ônibus passar, o 46, ou o 38A. O 38A é uma coisa até recente, mas o 38 demoravam 40 minutos para passar. Quando as vans entraram, esse intervalo dos ônibus caiu, porque as vans começaram a ter concorrência. Agora as vans saíram, não aumentou de novo para 40 minutos, mas não é mais Ô Jorge, os você 15, está 20 falando uma minutos que coisa são hoje. interessantíssima. Isso viu que a imprensa não pôde sonegar que as empresas de ônibus tiveram, nesse período de um ano, cerca de 70 milhões só de lucro revelado, hein? Porque o não revelado pode ser maior. O manipulado, revelado, sonegado e até o retirado do país para os paraísos fiscais pode ser muito mais. Mas mesmo aquele que ela não pôde deixar de sonegar, está em 69,9 milhões de reais num ano. E reclamam. Todo empresário, com justa razão, tem que ter o lucro. Ele é um empresário, está botando o dinheiro dele, tem que ter o lucro. Agora, Que não ele seja... não se acostuma a ganhar 100%. Hoje em dia o empresário quer ganhar 1.000%, 2.000%, 3.000%. E quem segura a pemba depois é a população. Jorge, desculpa, por falar em dinheiro, quando você falou em 700 milhões, etc., é bom lembrar que você falou em dólares, porque o Brasil, que hoje é a sexta economia do mundo, ele tem uma renda bruta de 2.400 trilhões de dólares. Entendeu? De dólares. Os 700 é em dólar, que se fosse em real seria um pouco mais do dobro, né? 700 é só a parte do imposto. Mas o produto nacional bruto está em 2,400 não sei o quê, né? Anuais. Este ano, parece que o aumento deve ter sido, ano passado, deve ter sido, acho que 2,7 ou 2,9, ainda tem que somar isso para o próximo cálculo, né? E vamos ver Modesto, vou perguntar a você, se você puder fazer uma relação entre 64 e 2013, na tua visão.
Olha, já se passam 49, estamos entrando para 50 anos. Por isso, vocês todos, menos eu, são crianças, até você. Imagina, há 50 anos atrás houve o golpe de 1º de abril. Ontem até me deu uma memória do fato que eu vi ocorrendo em 1º de abril de 64. Né? Olha, a diferença é para muito pior, não só do ponto de vista político, psicológico, porque nós estamos num avanço humanístico no ritmo normal de um país normalmente democrático, em 64, né? No ano que vem, 1º de abril, 50 anos. Aqui que só que era nascido, você já era nascido? Já. Pois é, eu já era um rapaz na luta, na briga, advogado e tal. Muito bem. 64 para hoje, se tivesse havido aquele ritmo normal do processo democrático, hoje nós poderíamos ser uma nação patriótica, humanística, que já teria superado inúmeros dos seus problemas, básicos e prioritários, né? Saúde, educação, segurança e tudo mais. Saneamento básico. Hein? Saneamento básico. Claro, tudo isso que vem atrás, né? Vida, segurança, liberdade, igualdade, passa por aí. Isso aí é apenas um dos elementos de segurança e tudo mais, né? Enfim, a via da nossa busca geral, de nós todos dessa sala, e mais os 200 milhões de brasileiros, mais os 7 bilhões de habitantes da Terra, poderíamos estar em situação melhor hoje, se houvesse esse avanço, ainda que lento, sem perturbação, sem a ganância dos poucos que querem tudo para si. E de tal maneira isso ocorreu que a miséria, até ontem, agora tem estado menos mal, porque voltamos ao processo democrático e tem havido alguma melhora, né? Seja com Bolsa Família, com tudo que não está de perfeito, mas tem havido uma melhora depois que a gente conseguiu superar a ditadura. Durante a ditadura era só cada vez mais profundo do poço. Eu estou com muita esperança de que o grito das ruas, o clamor das pessoas que têm consciência, como Daniel fazendo esse programa, e ele não é o único, há outras pessoas igualmente lutando por isso, eu tenho muita esperança de que, se não para o Antônio, para ele que seja um pouco melhor, você também, mas que pelo menos os seus filhos, os meus netos, tenham um Brasil muito melhor e, quem sabe, o mundo, uma civilização um pouco mais civilizada. Porque do jeito que está não pode. A busca da felicidade está inviabilizada por poucas pessoas egoísticas e que querem tudo para si. Aí não dá, meu caro. Se você perguntar a qualquer multibilionário desse, qualquer Ike Batista desses aí, se você perguntar... Sei que Batista. Qualquer desses sheiks aí. Se você perguntar, escuta, você tem religião? Tenho. A sua religião prega a igualdade entre os seres humanos? A sua religião prega que somos todos iguais, todos irmãos? Prega. A sua lei do seu país prega isso? Prega a partir da Constituição. Você segue isso? Ele vai dizer que sim, mas é pura mentira. Mentira, faz o contrário. Resultado, está o Brasil e o mundo nessa situação. E olha que o Brasil não é dos piores, não. O Brasil está numa média tolerável. Não fosse a desigualdade interna, o brasileiro viveria muito bem. E o mundo, melhor ainda, né? Mas, no entanto, você vê, eu não gosto nem de comparar o Brasil com os bilionários do mundo, porque dá um certo asco. Mas se você compara o Brasil com outros países miseráveis do mundo, sobretudo na África, no Sudeste Asiático, olha, é um negócio de você se arrepiar. Felizmente e infelizmente, eu já fui a muitos desses países e vi pessoalmente. Não fui passeando não, que eu não posso, hein? Eu fui trabalhando, ganhando dinheiro, ou convidado para debater lá, como ocorreu muitas vezes. Inclusive na África, na Europa, na América Latina, e já fui até lá pela área da Austrália, e foi bom ver, e foi péssimo ver também
como o povo, na maioria dos países da África, não vive, ele vegeta até morrer e morre rápido. Olha, veja só, enquanto você pega os países ricos, não é só Estados Unidos, Inglaterra e França, não. Os paraísos fiscais são até um pouco mais ricos. Lá, a longevidade normal é de cerca de 90 anos, é anormal, cerca de 90. Isso na média, porque os ricos vivem 100, os pobres morrem com 70, 80. Pois bem, no Brasil a média é 70 e pouco, na média hoje, mas já foi igual está na África. Sabe quanto está na África? Média de mal chega a 50 anos, sendo que o rico de lá consegue viver 60, mas o pobre de lá, a classe pobre de lá, quase todo mundo morre aos 40. Igual o escravo de antigamente em todo mundo. O escravo negro normalmente morria um pouquinho antes dos 40 anos, porque ele era de tal maneira esgotado, explorado, escravizado, que a saúde dele ia para o túmulo. Jovem como vocês. Até você, Antônio, em um país desse, naquela época, e hoje mesmo, se você for para Burundi, Serra Leoa, você vai para qualquer daqueles países mais pobres, cuja renda per capita é um milésimo, um milionésimo dos países ricos, aí então é um negócio de doer, é um negócio de você chorar. Não pode, não existe isso no mundo, mas existe, está lá. E morrem entre eles cerca, só dos pobres, falta de comida, fome, nego querendo se arrastar para um monte de comida, um monturo que dê para comer, e morre no meio do caminho, porque a energia não chega até lá. E ele morre de fome, criança e tal. Dá uma média de morte não chega a 50 anos nesta situação, e eu vi estas coisas pelo mundo afora. O Brasil... O senhor falou o problema da comida na África, né? E a gente ouve há tantos anos que o Brasil é o celeiro do mundo. E chega na época da safra da soja, por exemplo, são engarrafamentos enormes nas estradas brasileiras, principalmente nos portos do sul do Brasil, para poder transportar a soja para fora. Há pouco tempo até a China recusou um carregamento nosso por causa do atraso. Quer dizer, e isso também, acredito, seja também pauta de manifestações, de futuras manifestações. Comida sobra no mundo. O desperdício, o consumismo fazem com que, enfim, a desigualdade de tal maneira brutal que algumas pessoas não têm acesso a ela. Ou assalta, ou rouba, furta, ou faz uma coisa desonesta, antiética qualquer, se prostitui, vai para qualquer coisa pela qual ele arranja comida. E muitos não chegam lá e morrem de fome. 30 mil por dia dá mais de 10 milhões por ano, dá mais de 1 bilhão de mortes durante uma longevidade normal de um homem saudável como você, o Daniel Antônio ou eu. Enfim, esse retrato do mundo não pode continuar. Não é possível que isso possa continuar dessa maneira. É impossível. Modesto, você falou, está emocionado, você falou da África. A escravidão que mata as pessoas antes dos 40 anos. A exploração, a escravidão derrota a pessoa. Eu vou metaforizar essa situação que a população da África vive, é igual ao país chamado Brasil. Está sendo tão explorado, tão escravizado, que a intenção é acabar com isso. País, exploração e derrota, exploração do minério, petróleo, saúde não tem, educação está quase zero, e o país vive com uma situação metaforizando com a população da África, porque aqui é um país rico,
muito rico, em lugar de explorar. Os países da Europa são pequenos e vivem a exploração dos países da África e da América Latina e da Ásia. E vão todo o recurso para lá. Era essa exploração. E o Brasil vive isso. O recurso que a gente produz é exportado para o país da Europa. Olha, Os Daniel, por favor, pesquise lá, para não haver nenhuma dúvida na sua cabeça, e pesquisem quem estiver nos ouvindo, para ver a diferença de tal maneira que, às vezes, um homem de uma grande empresa, qualquer desses grandes bilionários do mundo, ganha mais, ele acumula mais cada ano do que países inteiros produzem, e países de milhões de habitantes. Estive vendo outro dia um bilionário espanhol que ganhou no ano passado cerca de quase 20 bilhões de dólares. Aí eu fui comparar com os países do mundo. Tem países enormes, como, por exemplo, vamos pegar a Nigéria, com cerca... quer ver? O Congo, com cerca de 70 milhões de habitantes, teve uma renda bruta menor do que este homem em um ano. Ele teve uma renda bruta da ordem de 15, tal bilhões de dólares. Ele sozinho lucrou quase 20 bilhões. Um homem ganha mais do que 70 milhões de outros. É uma coisa, tem uma coisa louca aí. É um mundo que não pode persistir assim. Está de tal maneira que tudo aquilo que Jesus falou, que Moisés, que Cristo, que Krishna, qualquer Buda, homem de bem, Buda, né? Gandhi, todos esses grandes homens da humanidade falaram, é uma violência a todos eles, é uma coisa tão brutal. Por favor, Antônio, você que é o mais jovem do grupo, estuda esse negócio de estatística e traga para o debate e para os trabalhos que você faz. Isso que eu estou provocando agora, e não é você que estou provocando a todos. E podemos trazer aqui, comparar o absurdo do mundo de hoje. Não pode. Eu acho que, com raríssimas exceções, eu acho que nenhum bilionário desse resiste a uma investigação policial. Claro que não. Se você for investigar a vida dele... Ele mandou matar, passou por cima de alguém, matou o irmão, não sei o que, jogou a mãe não sei aonde. Sonegou impostos, botou preços, monopolizou, fez aquilo que os economistas deles fazem. Vamos fazer um corner desse cara, joga ele para fora. Vamos fazer um ring desse outro, estrangula, né? Vamos monopolizar isso, vamos cartelizar isso, que aí a gente vem ganhar 5, 10%, ganha o que a gente quiser. E a economia, eles manipulam. E aí montam o quê? Fazem aquilo que a gente vê no Congresso, e eu disse lá no Congresso, numa entrevista à Rádio do Congresso, olha aqui, quem está aqui. Ou são os grandes banqueiros ou seus lacaios. Ou os grandes industriais, os grandes latifundiários, ou seus empregados lacaios, para virem aqui fazer o que eles mandam, e não o que devia. E o Congresso brasileiro é igualzinho. Nesta formação deformada, é igualzinho ao Congresso americano, inglês, francês ou qualquer outro desse mundo individualista brutal. Igualzinho. Eu disse lá, e se quiserem, podemos fazer hoje ou qualquer tempo. Fotografa o Congresso brasileiro, Congresso inglês, francês, americano e tal, desse mundo louco individualista, fotografa, mistura as fotografias. Ninguém saberá quem representa que país, que é tudo macho, branco e muito rico. Ou é industrial, ou é comerciante, ou é, de preferência, banqueiro, e de preferência, banqueiro que tem sua base num paraíso fiscal. Esse é o triste retrato que a gente está vendo do Brasil e do mundo, cara. Isso. Olha só, Modesto, antes de terminar, nós vamos fazer 4 programas a seguir, 4 com você e o Arnaldo Morteiro. O tema vai ser a proclamação da República até o dia de hoje. Uma república
que nunca ouviu a sua população e sempre deu o golpe de Estado. 4 programas com você a seguir, sexta-feira, 4, e com o Arnaldo Morte. Posso te dar um palpite, então, diante dessa ideia que eu acho ótima e estou às suas ordens? Eu estou verificando aqui, tinha feito até uma anotação. Você sabe que tem um teólogo, um filósofo chamado, aquele famoso Leonardo Boff. Se você conseguisse trazê-lo, é um homem, é um filósofo. Então vamos que tentar. se você conseguir, eu vou arranjar até telefone para você. Então tá legal, mas sexta-feira que vem você ao Arnaldo Morte. Vamos terminar com passe livre para a população pular cerca. Passe livre para a população pular cerca. Valeu! Vale, valerá mais.